mais uma vez sendo recebido aqui no Colégio Atlântico. O colégio não para de crescer. Eu estava até olhando aqui a pauta que a gente fez aqui antes da entrevista e já vou começar abordando a questão das matrículas que estão abertas. O colégio vem crescendo, isso todo mundo comenta. Você também tem feito um trabalho aqui grande, se esforçado bastante para se dividir entre o vereador, o empresário e o diretor de escola. E ainda professor também, ainda lecionando. Guto, como é que está para você esse crescimento do colégio, essas novas matrículas? O que você pode falar para a gente? Exatamente, Pedro. Do ano passado para esse ano, o colégio triplicou o número de alunos. A procura está sendo muito boa esse ano, as matrículas estão abertas, desde a educação infantil, no maternal, a partir de 1 ano de idade, até o pré-vestibular, passando pelo ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, pré-vestibular. Então aqui o aluno pode chegar com 1 ano de idade e ficar até os 17, sair direto para a universidade. E a universidade é aqui do lado também. Se Deus quiser, ele passa para um UFRJ da vida, para a UF, para a FEMAIS, universidades públicas. Mas as matrículas, Pedro, realmente estão abertas. A educação infantil nossa, que a partir de 1 ano de idade, tem uma abordagem, uma filosofia Reggio Emília, talvez seja a melhor filosofia atualmente, abordagem acadêmica do mundo em relação à educação infantil. O aluno aqui não é uma creche, e sim já é uma escola. Então, de 50 em 50 minutos, ele tem uma nova atividade. Então, ele está no ateliê, que é algo muito importante para a educação infantil, para a abordagem Reggio Emília. O ateliê tem a função da atelielista, que é uma professora de educação, formada em educação artística, que faz toda a parte lúdica, a parte de artes com os alunos. Então, tem a sala de psicomotricidade, tem a aula de inglês, tem a aula de culinária, tem a aula de capoeira, tem a aula de informática. Os alunos são estimulados desde o começo. Exatamente, tem um parquinho, tem um pula-pula, tem um tanque de areia. Então tem toda uma hortinha, tem toda uma estrutura, Pedro, para que o aluno se sinta bem. E de 50 em 50 minutos, o aluno vai mudando a atividade. Não é aquele local que a criança é largada. Então, de 50 em 50 minutos, tem uma nova atividade que o aluno vai poder, a partir de 1 ano de idade, exercer. E o nosso objetivo é esse, é que ele tenha uma educação infantil muito feliz, também tendo todas as diretrizes aí da abordagem Reggio Emília, para que ele possa fazer um bom ensino fundamental, Pedro. Bom, correto. E até a próxima questão a gente falar sobre o ensino fundamental também, porque com todo esse preparo no ensino infantil, o ensino fundamental é naturalmente o caminho. E como é que está o ensino fundamental aqui implantado também no Colégio Atlântico, o segmento, como é que está sendo feito? E também tem matrículas também abertas também para o ensino fundamental? Exatamente. Então, o ensino fundamental, Pedro, a gente é o sistema etapa. Realmente o sistema etapa é um dos melhores sistemas do país, é um sistema de São Paulo, tem mais de 250 escolas no país que adota o sistema etapa, é um sistema melhor em São Paulo praticamente, e a gente adota esse sistema aqui porque é um sistema que tem as apostilas, maravilhosas apostilas, o conteúdo muito bom, e desde o ensino fundamental 1, que o aluno, nosso objetivo aqui é que ele ganhe o hábito de estudar. Então ele ganha o hábito de estudar, Pedro, porque o sistema etapa tem um sistema de prova toda semana. Então toda semana eles têm lá 2, 3 provas, 2 provas para o ensino fundamental 1, e a partir do ensino fundamental 1, 3 provas por semana. E a matéria nunca acumula, porque ele sempre tem que estar estudando. Então nós temos excelentes professores no ensino fundamental, um material didático é maravilhoso, e todo o apoio pedagógico nós damos em paralelo. Por exemplo, no ensino fundamental 1, temos as oficinas, oficina de arte, oficina de teatro, oficina de música, oficina de raciocínio lógico, e nos outros dias tem um projeto bilíngue, que a educação infantil também tem. Todo mundo da educação infantil que estuda integral, eles estudam 1h30 de inglês todos os dias. Então, por semana, sai mais ou menos 10 horas de inglês
por semana na educação infantil. E o ensino fundamental 1, Pedro, tem o projeto bilíngue também na terça, quinta e sexta. O aluno pode estudar 2 horas na terça, 2 horas na quinta, 2 horas na sexta, 6 horas de inglês por dia, além do aquele inglês tradicional que é colocado na grade. E em paralelo a isso, Pedro, no ensino fundamental 1 nós temos uma professora de exercício, uma professora de apoio pedagógico. É aquela professora que o pai gosta de deixar o filho aqui à tarde e já faz exercício de casa com os filhos. A tarefa já fica pronta, então o pai pode deixar o filho aqui às 7 horas da manhã e buscar às 18 horas, em todos os segmentos. Já no ensino fundamental 2, por exemplo, do 6º ao 9º ano, nós temos no ano todo aula de apoio. Então, o 6º ano nós temos aula de apoio de matemática, de física, química, que matemática, física, química e biologia já começa no 6º ano. Então, nós temos aula de apoio à tarde, de repente o aluno não entendeu muito a equação do 1º grau. Então, nós vamos ficar uma semana dando a equação do 1º grau, essa aula de apoio. Ele não aprendeu muito a equação do 2º grau. Então, ele fica tendo esse apoio na equação do 2º grau. Então, é algo bem interessante, porque esse aluno, ele recebe todo o apoio possível, como se fosse uma aula particular. E os alunos têm também 16 monitores que eles podem tirar dúvida à vontade, tem um laboratório de informática, tem um laboratório de física, química e biologia. Estamos construindo uma quadra que está ficando pronta aqui agora, em dezembro, uma quadra multifuncional. Temos um campo de futebol society a 150 metros daqui. Então, em paralelo a esse sistema etapa, que é um sistema forte, nós temos simulados mensais, o 3º ano do ensino médio já tem simulado semanal. Então, apesar de ser um ensino forte, nós temos, Pedro, os melhores professores da cidade. Então, os melhores professores da região, nós selecionamos e tem muito professor bom. Macaé tem vários professores bons. E a gente fez uma boa seleção e selecionou ótimos professores aqui no Colégio Atlântico, Pedro. Agora, Guto, tem uma coisa interessante também que eu estou para conversar com você, que eu sempre converso com vários pais de alunos aqui, principalmente quando eu venho, tal, na hora de entrada, de saída, e também conheço também algumas pessoas na rua que assistem as matérias, alguns alunos também vêm porque o pai assistiu, enfim, né, vão conhecendo bem a estrutura do colégio. E é muito importante, o que eu tenho ouvido bastante, é o fato da sua estrutura permitir que o aluno passe o dia todo estudando, em alguns casos, e também com a questão do inglês, ele fica concentrado aqui, não precisa sair daqui para ir para o curso A, para o curso B, para o curso C. Isso também facilita muito hoje, né? Porque a nossa Macaé é uma metrópole de dimensões menores, mas é uma metrópole, é a capital nacional do petróleo. Então, isso facilita muito para os pais, hoje em dia, ter um lugar onde o filho fica e realmente ele tem a instrução toda, também para a questão de mobilidade também. Então, isso facilitou muito e está agregando também muitos alunos ter esse ensino todo, com essa qualidade e num local só, né? Exatamente, Pedro. O pai pode deixar o aluno 7 horas da manhã e voltar às 18 horas, que ele faz aqui o inglês, ele almoça aqui no restaurante aqui da escola, faz o lanche aqui, joga o seu futebol aqui, faz sua ginástica aqui, tem a sua aula de apoio, aula particular, o Brasas também está aqui dentro, então ele pode estudar o Brasas aqui dentro. Então, realmente, o aluno ele pode ficar aqui o dia todo participando aí de várias tarefas pedagógicas. Temos também, a gente incentiva muitas Olimpíadas, então a partir de fevereiro, grupos de estudos começam a estudar para participar das Olimpíadas, Olimpíadas do Sistema Etapa, Olimpíadas brasileiras, Olimpíadas estaduais. Então, nosso objetivo, Pedro, é fazer com que o colégio, todo mundo estude bastante. E estudar todo dia. Não adianta a pessoa estudar em época de prova. Todo dia o professor deu a matéria, o aluno deve estudar no mesmo dia que o professor deu a matéria. Então, o aluno entende em sala de aula e ele aprende quando estuda sozinho, Pedro. E quando ele está dormindo à noite, é que ele fixa a matéria. Então, existe aí o ciclo de aprendizagem, é um ciclo circadiano que dura 24 horas. O aluno aprende em sala de aula, o aluno entende em sala de aula a matéria, ele aprende quando estuda sozinho e ele fixa, memoriza quando está dormindo. Então, exatamente o ciclo de aprendizagem que existe no ser humano é esse: o entender, o aprender e o fixar.
Então isso é o principal daqui, Pedro, é fazer com que o aluno ganhe o hábito de estudo. Ele tem que chegar aqui sabendo que não é só assistir aula, ele vai ter que chegar em casa e estudar, ou vai ter que ficar estudando na escola o que ele aprendeu o que ele entendeu naquele dia. Ele tem que aprender na escola ou aprender em sala de aula. Mas é o estudo solitário, é o estudo sozinho, fazendo resumos, fazendo gráficos, fazendo esquemas, que ele consegue aprender o que ele entendeu em sala de aula, Pedro. Correto, Guto. Agora vamos falar também, já que está chegando toda a questão do Enem, falar também do ensino médio, falar da preparação para esse Enem. No ensino médio eu acompanho bastante seus alunos aqui também, que sempre que eu estou aqui, sempre tem algum que está sempre aqui na sala para você dar uma corrigida na educação, enfim. Então, como é que é também a questão do ensino médio e a preparação para o Enem? Pedro, o ensino médio é o que tem de mais forte, é o do sistema etapa. Então o sistema etapa, ele é forte mesmo no ensino médio, ele é forte mesmo no pré-vestibular para preparar para o Enem. Então as apostilas do sistema etapas, todas são voltados para o Enem. Nós temos aula aqui todos os dias, nós temos o projeto Enem aos sábados, com solução de exercícios, desde o primeiro ano do ensino médio até o terceiro ano. Então, realmente, o ensino médio aqui, o nosso foco é o Enem, o nosso foco são os outros vestibulares, como da Unicamp, USP, Universidade Federal de Juiz de Fora, FEMAIS aqui em Macaé. Então, nosso objetivo são as faculdades, as universidades públicas, colocar os nossos alunos. Então, o ensino aqui é muito forte, o Enem é uma prova semana que vem, o Enem mudou muito nos últimos 3 anos a abordagem do Enem. Agora, o Enem são 180 questões, não são questões somente de raciocínio do dia a dia, tem conteúdo também, porque a primeira filosofia do Enem, antes de 2009, o Enem colocava muitas questões do dia a dia, muitas questões que o aluno não precisava saber muito o conteúdo da matéria. Dava para ler e tentar interpretar e acertar. Desde 2009 tem mudado e ano passado mudou bastante. Não adianta mais ser só ler e entender, tem que saber a matéria, tem que ter conteúdo. Então o Enem, ele está conseguindo unir aí, Pedro, todo o conteúdo, a bagagem acadêmica que o aluno recebe em sala de aula, com o dia a dia também, com o dia a dia. Então a prova do Enem está uma prova muito bem feita, são 2 dias de prova, 180 questões e mais uma redação. A redação hoje tem um peso muito grande. Eu, inclusive, amanhã, eu estou dando uma palestra para os alunos aqui do Colégio Atlântico sobre o Enem, matéria por matéria, o que cai em determinada disciplina, para que na última semana os alunos possam fazer um resumo de cada matéria e tentar estudar aquilo onde tem o maior foco de cada matéria. Inclusive, eu estou escrevendo também uma coluna aí, um texto sobre o Enem, que eu vou publicar em algum jornal aí, para que todos possam ter acesso a esses dados gerais. Mas a prova do Enem, o Colégio Atlântico aqui, o objetivo grande do ensino médio é preparar para o Enem, é fazer um ensino médio forte para que eles possam passar na prova. Pedro. Bom, correto, Guto. Agora, para a gente encerrar, eu queria falar também de um assunto que está todo mundo comentando, que é a questão da nova escola, de uma nova estrutura para o Colégio Atlântico. Essa mudança tem prazo para acontecer? Como é que está a evolução? Se ela realmente vai acontecer, porque a gente ainda não conversou sobre. Eu lembro que você falou alguma coisa em uma entrevista passada que tinha vontade de aumentar a estrutura, enfim, mas nada era definido ainda. E agora, o que é real nessa conversa? Pedro, a gente está fazendo uma parceria. Começamos a conversar, já está bem, evoluiu bastante, com o Edgar Costa, que é dono de uma área grande ali ao lado do shopping, do Macaé Plaza Shopping. Então, ali ao lado, o Edgar Costa, o nosso objetivo é que ele construa uma escola e que a gente faça um contrato ali de 20, 30 anos e que possa alugar o espaço dele. O terreno é dele, ele iria construir essa escola e a gente vai alugar esse espaço. Edgar Costa é um empresário de nome aqui em Macaé, muito conhecido, amigo aí, família conhecidíssima em Macaé. Então eu acho que tem tudo para dar certo, uma boa parceria aí do Colégio Atlântico, indo para esse novo local lá,
que realmente vai ter até um teatro junto lá à escola, uma estrutura toda direcionada, uma quadra multifuncional, campo de futebol, área de lazer, teatro. Então, tem toda uma estrutura muito boa que está sendo montada aí. Eu acho que Macaé merece. Macaé merece escolas boas, escolas particulares boas, escolas públicas têm que melhorar cada vez mais a educação em Macaé. Então, a educação em Macaé ela é composta da educação pública e a educação privada. E o objetivo é que tudo melhore. Então, em Macaé tem espaço para boas escolas particulares. Em Macaé, o objetivo é melhorar cada vez mais as escolas públicas para que a gente possa elevar a educação do município de Macaé como um todo. Bom, correto, Guto. Eu já vou deixar o convite aqui. Hoje falamos com o professor Guto Garcia, mas para a próxima semana, tendo uma vaga na agenda, para você ir lá no estúdio e a gente falar da reeleição da Dilma, falar de várias questões políticas também, dos atrapalhos que tivemos também na questão que não tivemos deputado de Macaé eleito. Então, acho que é muito importante. Você é um cara que sempre fala de números, sempre fala com a clareza e com conhecimento político. Então, você está convidado para na próxima semana ir lá no estúdio, a gente fazer um ao vivo lá falando sobre isso. Até a população já pode encaminhar algumas perguntas, entendeu? E a gente tocar o barco lá falando realmente da política e das perdas para Macaé e também de alguns ganhos em outras áreas. Tá bom, Guto? Tá ótimo. Obrigado aí, Pedro. Com certeza semana que vem vou lá conversar com você sobre política, sobre o futuro aí de Macaé, do Brasil. Vamos analisar. Tá correto, então. Vou me despedindo daqui do Colégio Atlântico. Lembrando a vocês, macaemfoco@hotmail.com. Até breve.